caros ouvintes, estamos aqui mais um episódio no BioSummit. Mais uma vez aqui, hein? E aí, Maneco? Rapaz... Esse é o podcast mais ouvido por quem? Ah, pela minha mãe, cara. Ela gosta do seu podcast? Vou no basicão. E olha que eu tenho dúvidas, cara, que ela ouve. Maneco, eu tô vendo aqui, ó, mais um entrevistado e falar pra você, mais uma novidade no mundo agro. Cara, Você achou que você ia vir aqui e falar com um produtor de soja, com um cara que faz fertilizante, cara, que hoje é só novidade, Não, só tecnologia. eu tô fascinado aqui. É a primeira vez que eu tô na BioSummit, é o segundo ano que eles estão fazendo. E, cara, é novidade atrás de novidade. É novidade, O negócio não para. Nanotecnologia é o tema agora. Cara, muito louco isso, hein? Muito louco. Essa nanotecnologia na agricultura. Cara, eu quero entender esse negócio aí. Quem que a gente tá recebendo agora? Receber aí falar? o Anderson Pereira, da Binano. Binano. Seja bem-vindo, Anderson. Obrigado pela presença. Gente, obrigado aí pela abertura e vamos bater esse papo, entender qual que é essa tal nanotecnologia aí aplicada ao agro. Você é formado em que, Anderson? A minha formação é em biotecnologia. Em biotecnologia. É aquele curso que a pessoa não sabia se ia fazer química ou se ia fazer biologia. Esse daqui, né? Gostava um pouquinho de tudo, falou assim, vamos lá, vamos nesse curso aqui. Ele é um curso novo, né? É, novo, né? Biotecnologia. Se você pensar, os outros cursos são do século passado, né? Sim, biotecnologia é um curso século, novo. Né? A gente está fazendo meio que um censo, né? Aqui perguntando para todo mundo a formação, Maneco. Porque cada um... O mais diferente foi o educador físico. Educador físico, aquele que trabalha com inovação. O agro tem de tudo, cara. Tem de tudo. É multidisciplinar. E como que a biotecnologia, assim, na verdade a gente sabe como a biotecnologia hoje está no agro. Acho que a área que mais demanda por biotecnologia no Brasil é o agro hoje. Exato. E aí você entrou nesse mundo, mas falou assim... Vou inovar. Ou não, você chegou a trabalhar numa outra empresa, alguma coisa mais convencional? Eu sempre tive ali o meu pé no agro, né? Durante a graduação e tudo mais, mas foi no meu mestrado e doutorado que comecei a trabalhar com inovação, apesar de ainda não entender que era inovação, né? Então, eu venho de um laboratório que ele é referência em nanotecnologia, hoje em dia em nível mundial. Então, quando se fala de nanotecnologia aplicada à agricultura, se fala muito do Laboratório de Nanotecnologia Ambiental, que é da Unesp de Sorocaba, coordenada pelo professor Leonardo Fraceto. E foi lá que veio a minha trajetória como cientista mesmo, né? Onde eu trabalhei com desenvolvimento de formulação para herbicidas, reguladores de crescimento vegetal e tudo com a base que a gente fala que é nano-based, né? Tipo, tudo com base em nanopartículas. E o grande diferencial dessas formulações que vêm desse laboratório é que são aquelas formulações que fogem do convencional, não somente por ter uma tecnologia, que é a base nano, mas a gente não utiliza a maioria dos produtos que muitas vezes tem nas formulações que causam danos ao meio ambiente. Então é uma formulação que ela veio para trazer um novo estágio aí, né? É você trazer formulações que sejam mais eficientes e ao mesmo tempo mais seguras para o agricultor. Sim, bacana. Posso dar um passinho para trás aqui, perguntar uma definição até para o pessoal que tá ouvindo a gente, vai ouvir depois tudo. O que é o nanotecnologia? Bom, Porque o negócio meio que parece, sabe, uma coisa meio de filme abstrato, ficção, né? Ficção. Quando a gente fala em Nanorobô, já vem na nanotecnologia, você lembra em filmes da Marvel, né? Quando você vê a roupa do Homem de Ferro lá sendo reconstruída, umas coisas assim. Mas nada mais é do que você trabalhar com partículas que estão numa escala que a gente não consegue visualizar a olho nu. Então a gente está falando de partículas extremamente pequenas, coisas que estão abaixo de 1000 nanômetros. Então são coisas que são menores do que um fio de cabelo, elas estão menores que os micro-organismos. E o que acontece quando a gente tem essa escala em geral? Quando você chega nessa escala, todo o produto se torna um pouco mais eficiente. Então imagine que você tem, vamos fazer um exemplo bem básico. Se eu tenho 10 bolas de futebol e coloco numa superfície, ela não vai cobrir uma área tão grande. Mas se eu quebrar essas 10 área de bolas em 1000 partes, a área de contato que ela vai acabar atingindo vai ser triplicada, 4 vezes mais. E esse é um dos pontos que quando a gente trabalha com formulações, ela acaba tendo maior eficácia. Por exemplo, quando a gente pensa isso numa formulação para aplicação em planta, a
aplicação, absorção foliar, o quanto que aquilo vai estar em contato com a planta vai ser bem maior. A nanotecnologia tem mais eficiência ali. Esse é um dos mecanismos que a nanotecnologia pode aumentar a eficácia, né? Além disso, vamos dizer que a gente trabalha, que a gente fala com sistemas de nanoencapsulação. Então imagina que é uma cápsula, só que a gente está falando isso numa escala em nano, que ela é muito pequena. Então a ideia é colocar um ativo químico ali, pode ser um bioativo, né? Pode ser um bioinsumo dentro dessa cápsula, e ali ela vai estar protegida. Protegida do quê? De qualquer fator externo. Então a maioria dos problemas que as formulações convencionais podem chegar a ter aí, por exemplo, com radiação UV, exposição ao sol, pH, volatilização, problemas que diminuem a eficácia de um produto químico, existem estudos hoje em dia que falam que as formulações convencionais, de tudo que é aplicado, dependendo da formulação, somente 3 a 10% chegam ao objetivo. Ou seja, 90% disso é perdido no meio ambiente, por fatores que acabam degradando. A partir do momento que você encapsula isso dentro de partículas, você diminui essa perda. Você diminui essa perda. Um negócio interessante, eu acho que mês passado saiu uma pesquisa da Unicamp de chuva de agrotóxicos. Você viu isso daí? Chegou a ver? Vi. Que coletaram em algumas regiões, acho que Campinas, não lembro. Foram aqui nessa em região. Em algumas regiões, em São Paulo também. Jundiaí, Campinas, 19. E tinha lá algumas moléculas de agrotóxicos, não lembro quais, tudo. Mas é interessante porque, assim, da onde que veio? E um dos fatores é a volatilização. Exato. Né? Você faz a aplicação do produto lá no solzão e volatilizou. Com a nanotecnologia, então, se eu consigo formular isso daí, eu diminuo isso gritantemente, né? Esse é um dos pontos. Ela acaba diminuindo esses fatores que causam degradação. Ou problemas com lixiviação do solo também. Tudo isso pode ser trabalhado no que a gente fala de designer de formulações. Sim. Então, além de eu falo assim, não é somente formular, fazer uma nanopartícula. Então imagine que você tem ali, você está formando uma cápsula. É como que a gente vai desenvolver essa cápsula de forma que ela tenha um melhor desempenho. Então tudo isso pode ser trabalhado. Tudo isso pode ser trabalhado dentro de entendimento de formulação. Que massa. Esse isso é aí. um ponto. Interessante, porque isso, por exemplo, que a gente é aquele tipo de notícia que o pessoal fala, olha lá, o pessoal aplicando muito agrotóxico, né, poluindo. Mas é óbvio que o agricultor não quer perder aquilo. Ele não quer aplicar para perder para o vento ou para causar uma chuva de agrotóxico, assim. E realmente ele pode estar aplicando menos, com mais eficiência, usando a nanotecnologia. Exato. A gente tem um caso que é super interessante de como que a nanotecnologia se pode tornar mais eficiente, né? Hoje em dia a gente fala que a gente tem 3 modelos mostrando como que isso pode mudar o cenário, né? Quando a gente fala em aplicação. Então a gente tem um caso de um herbicida, que é o atrazina, que é um dos herbicidas mais utilizados no Brasil. E a gente pegou e encapsulou esse ativo em nanopartículas. Uma partícula que é biopolimérica. E a gente fala muito assim, esse exemplo é muito legal, porque a gente pega um ativo químico, que hoje em dia se fala que se faz um manejo, mas ele não é um manejo tão sustentável, porque ele tem efeitos colaterais. E através da nanotecnologia a gente dá uma outra visão para o mesmo tipo de produto, que é você utilizar isso agora de uma forma sustentável. Os estudos que a gente tem dessa formulação com universidades parceiras, estudos em campo, é que um produto que é utilizado hoje em dia 2.000 gramas por hectare, para ter atividade herbicida, a gente foi fazendo diversas diluições para ver até onde que o sistema de nanopartículas mantinha a atividade herbicida, isso em comparação com o ativo comercial. E nisso a gente conseguiu reduzir 80 vezes a dose de aplicação. Caraca, velho. Então, vezes. 80 vezes menos. Então, um produto que era utilizado 2.000 gramas por hectare, Sim. seria reduzir isso para 25 gramas por hectare. Então, o impacto que isso causa É o que a gente fala de um muita coisa. manejo mais sustentável de uma molécula que é química. Uma discussões que às vezes eu entro, Anderson, é isso daí, tipo, o pessoal reclama que tem registros de novos produtos, né? E eu sempre trago isso, cara, mas não é bom isso, a gente tá com novas tecnologias, cara. Então, Sem dúvida. são produtos mais eficientes, não são produtos piores que estão sendo registrados. São produtos extremamente mais eficientes com a tecnologia de nano, né?
por exemplo, que vai trazendo benefício. Então Exato. não é um dado simples. Teve mais produto registrado. Porra, mas que produto foi esse, cara? A gente fala que o agro ele precisa de uma nova revolução, né? Teve a revolução aí que a gente fala a revolução verde, né? Sim. E agora precisa da revolução tecnológica. E a gente costuma falar também que não é somente a nanotecnologia que resolve isso. Não. É uma ferramenta. É uma ferramenta entre diversas tecnologias que vão otimizar a produção do agro, né? Sim. Agora, nesse momento, está tendo um painel aqui no BioSummit falando crescimento da geração de valor para a indústria. Como alinhar esses desafios. Quer dizer, é exatamente isso que a gente está discutindo aqui. O biológico, pelo biológico em si, ele precisa trazer inovação, ele precisa embarcar a tecnologia nele. Não é, às vezes, simplesmente tem um produto que eu estou misturando 2 micro-organismos, ou precisa ter coisas a mais do que só ter o micro-organismo ali. E hoje, eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem na agricultura é a hora que chega lá na ponta, a gente pode pôr tudo a perder. Tomar o gol aos 47 do segundo tempo. O cara tá com o produto biológico, o produto é bom, o produto está comprovado, chegou lá na hora da aplicação, ele perde. E pelo que eu estou entendendo, Anderson, ali tem a nanotecnologia pode auxiliar muito exatamente nesse ponto que hoje é tão difícil se controlar e que se perde muito. Seja até para o químico, como a gente falou, mas também para o biológico, não é? Exato. Quando a gente fala de diversas tecnologias, tem muito produto bom no mercado, mas às vezes a gente fala assim, a tecnologia morreu no campo. Porque tem tanto efeito adverso que pode ocorrer ali, desde a questão da aplicação ou condições adversas ambientais, que aquela tecnologia que tinha um potencial gigante acaba perdendo sua eficácia na hora do campo. E a nanotecnologia, técnicas de nano ou de microencapsulamento, são uma das ferramentas que podem auxiliar nisso, né? De você manter um produto com uma alta performance em campo, continuar com alto shelf life, manter a competitividade desses bioinsumos dentro do campo. É uma ferramenta bem interessante para ser utilizada, uma das ferramentas aí. E o legal aí, cara, pelo que eu estou entendendo, assim, com essa tecnologia, um dos problemas de biológico, a gente já está nessa área faz muito tempo, é tomar cuidado com a hora de aplicar o produto, não sei o que, né? Não pode aplicar no sol quente, mas às vezes é só nessa hora que o cara tem ali para aplicar aquele produto. A gente sabe que a realidade do agricultor é outra. Né? O papel aceita tudo. Na teoria é tudo lindo a gente ficar aqui falando de teoria, mas... Às vezes o cara não tem toda uma operação, principalmente o pequeno agricultor, para aplicar de noite, igual grandes fazendas têm. É naquela hora e pronto, né? Então assim, por exemplo, com a nanotecnologia eu consigo encapsular esses micro-organismos para proteger contra o UV, por exemplo. Isso, hoje em dia tem uma série de matrizes que a gente fala que são esses biopolímeros que podem aumentar assim a proteção UV dos micro-organismos. Mas aí é uma série de questões que a gente precisa trabalhar, entender da formulação, entender o micro-organismo, a compatibilidade do micro-organismo com a formulação que a gente está fazendo. Tudo isso são passos que a gente compreende nessa etapa que a gente fala de desenvolvimento da formulação, de forma a aumentar a performance. Quando a gente fala biológico de modo geral, bioinsumo, a gente está sempre pensando assim na cepa. Eu vejo isso muito na internet, assim, o pessoal pedindo para mim que micro-organismo que controla tal coisa, que micro-organismo faz tal coisa, né? Só que muita gente esquece da formulação, no meu ver. Eu tive uma pessoa uma vez, um produtor, um farm, ele me procurou e falou assim, Maneco, eu queria começar a produzir comercialmente. Beleza, vamos sentar aqui, vamos traçar essa rota aí para virar um produto comercial. Ele não fazia nem ideia que precisava formular. A ideia era pegar o produto lá, a multiplicação que ele fazia, a calda que ele fazia e queria vender, porque como ele aplica aquilo... Vendeu fermentado ali. Ele acha que é o fermentado, mas não é o fermentado. A formulação ali, vamos jogar aqui que tem o quê? 50% pelo menos do produto, da qualidade do produto é o formulado. Sim. O outro passo que a gente fala que vai ser o destaque, porque hoje em dia a gente tem uma série de produtos biológicos, grandes potenciais, mas o diferencial também que vai ser somado ali é a formulação. É como que isso vai ser desenvolvido de forma que aumente o shelf life desses micro-organismos,
mantenham essa viabilidade dele no campo, né? Porque, como a gente estava falando, questões adversas de temperatura, ambiente, biocompatibilidade, sabe que na cauda do agricultor ele vai fazer uma série de misturas ali, que é quando a gente fala que a tecnologia muitas vezes é um dos fatores que pode a tecnologia morrer no campo. E você trabalhar com formulações que possam precaver ou minimizar esses riscos é um dos grandes passos. Sem dúvida. Anderson, quando você começou a Binano, por acaso, assim, quantos anos ela tem? Ela é uma criança, já está indo para a segunda infância? Como é que tá esse bebê seu? Vamos lá, Então, a Binano, ela nasceu de 3 pesquisadores que vieram do meio acadêmico, né? Ela nasceu em 2022, ela... 3 aninhos aí, ela é uma criança, mas ela vem de pessoas que têm uma grande bagagem na questão de desenvolvimento de formulações. Onde foi o local de nascimento dessa criança? Dessa criança, vamos lá. A gente, como eu falei, a gente veio do laboratório do professor Leonardo Fraceto, que ele é referência mundial em questão de nanotecnologia aplicada ao agro. É um laboratório que está dentro da Unesp de Sorocaba. Hoje em dia, até o professor Leonardo, ele é o coordenador do INCT Nanoagro, onde ele tem uma rede de parceiros de universidades, empresas, startups, que a ideia é pegar essas tecnologias que estão dentro da universidade e levar para o mercado, que é uma coisa essencial hoje em dia. E eu e os meus sócios, né, o Jones e a Stefania, a gente nasceu aí, a gente foi muito beneficiado de estar dentro do laboratório do professor Leonardo. E a gente realizou aí nosso mestrado, nosso doutorado, nossos pós-doutorados, pós-doutorado internacional. E a gente somou um know-how bem grande, tanto que é um orgulho, uma conquista nossa, né? A gente está entre os 2% dos pesquisadores mais citados no mundo na área de nanotecnologia. Então a gente fala assim, a gente se tornou uma referência nessa questão e é muito disso da onde a gente vem, né? Dessa bagagem que a gente recebeu do professor Leonardo. Então a gente fala assim, a Binano, ela é nova, mas ela vem de pessoas que têm uma grande bagagem aí dentro da questão de formulações. E a Binano está atuando nesse mercado atendendo outras empresas nesse momento. Ela é uma empresa que traz inovações para outras companhias. Isso. Hoje a Binano, o que ela faz? Ela entende a demanda das empresas hoje em dia em questão de formulação. Então, empresas que querem inovar, levar seus produtos para um novo passo em questão de formulação, querem levar nanotecnologias ou técnicas de microencapsulamento, mas não somente formular. Assim, hoje em dia, se alguém quiser fazer uma partícula, ele vai acabar fazendo, mas é entender essa demanda de forma que a gente vai desenvolver esse produto de uma forma mais específica. Então, a gente compreende a demanda dele, os principais problemas do produto, e a gente desenvolve uma formulação muito mais específica, para que, de forma que, quando ela chegar em campo, ela tenha uma performance mais ideal. Sim. Então, hoje em dia, a Binano é uma empresa que a gente fala que é o B2B, né? A gente trabalha como co-desenvolvimento, a gente quer entrar como parceiros de pesquisa e desenvolvimento dentro das empresas para levar essas tecnologias nos produtos, no portfólio de produtos das empresas. Bacana. É isso. Bem bacana, Anderson. E hoje você tem atuado assim com grandes empresas, tem se envolvido em algum hub de startups? Como vocês estão se movimentando nesse meio para, afinal de contas, não basta botar o ovo, né? A galinha ela cacareja ali, todo mundo tem que saber que tá ali, né, no mercado. Está acontecendo. A Binano, como ela nasceu em 2022, então inicialmente a gente ficou pré-incubado dentro da Unesp mesmo, né? A gente tinha um acordo junto com a Unesp de Sorocaba, usando toda a estrutura do laboratório. Daí a gente começou a se mexer para se movimentar. A gente teve o nosso primeiro contrato, que foi um grande contrato com uma empresa internacional, para o desenvolvimento de formulações com base nano. Foi o que nos deu muita bagagem assim, e recursos para começar a investir no nosso laboratório. Hoje em dia a gente saiu um pouco da Unesp, a gente tem o nosso laboratório próprio dentro do Parque Tecnológico de Sorocaba. Então lá a gente tem uma parte de microbiologia, onde a gente tem começado a desenvolver formulações para micro-organismos. A gente continua com a parte de nanotecnologia também para outros tipos de ativos. E hoje em dia a gente tem contratos com algumas outras empresas que vão desde a química fina até os produtores mesmo de bioinsumos ou do mercado agroquímico, a gente tem trabalhado com eles. Bacana. E os próximos passos, Anderson, são
para essa criança crescer aí saudável e continuar aí crescendo no mercado de biológicos e do agro, né? Uma das coisas que a gente tem trabalhado como forma de avançar é mostrar que a tecnologia funciona. Então, hoje em dia, a Binano ela tem recursos de fomento público, né? A gente já foi beneficiado por um PIB fase 1, agora a gente está com um PIB fase 2, onde a gente pegou 3 casos de moléculas, como a que eu citei do herbicida. A gente tem outros 2 casos, uma com óleo essencial e outro com regulador de crescimento vegetal. São patentes que são da universidade, que inicialmente estavam lá no nível tecnológico 3, 2, e a gente avançou essas tecnologias. Então a gente tem tecnologia hoje em dia que está em TRL 4 ou um nível tecnológico 5, já tem experimentação em campo. E a ideia é não somente mostrar o potencial de nanotecnologia, de técnicas de nanoencapsulamento, mas também são tecnologias que já estariam prontas para licenciamento. Então hoje em dia, se você chega na Binano e olha lá esse nosso portfólio hoje em dia que a gente tem de 3 produtos, então se você falar assim, nossa, esse produto encaixa no meu portfólio da minha empresa. Então a gente já poderia trabalhar com licenciamento dessas formulações. Ou, nesses 3 casos, a gente pode, que são moléculas modelo que a gente fala, né? Você pode trabalhar junto com a gente e desenvolver uma tecnologia para o seu produto. Bacana. Show. É um negócio que, pode não, tá trazendo, né, cara, a sustentabilidade. Como falou também, é uma ferramenta entre tantas outras para a gente trabalhar toda a questão de sustentabilidade no agro, né? Sem dúvida. Mais uma amostra para a turma que gosta de falar mal do agro ver que nós é foda, né? Nós é Aí foda. não pode falar palavrão. Tudo bem, não, fica tranquilo. Acho que nem considera como palavrão isso, né? Não, já tá É um adjetivo aí, né? Enfim, Anderson, agradecer, né? Tem mais alguma coisa que você queria perguntar? Desculpa, não sei se... Cara, tem um monte de coisa. Tem, né? Mas assim, tá acontecendo uma palestra aqui. Eu não vou ficar tomando muito tempo do Anderson aí que quer assistir a palestra. Não também, é, não? Daqui a pouco, né? Tem happy hour. Mas ele tá ali do lado de Piedade, que eu sou de Piedade. Verdade. Tá do lá em lado Sorocaba. ali. Sorocaba tá do Então lado, eu vou vamos marcar uma visitar conversa. Binano um dia. Tá super convidado. Você vai lá no podcast lá também. Bora? Lá no estúdio, lá em Cotia. E tá convidado Vamos a lá. conhecer a Albion, a visitar lá em Cajuru. Não é tão perto que nem Piedade, né? Lá perto de Ribeirão Preto, mas tá convidado. Não, obrigado, gente. Eu Vocês estão tenho super ido convidados para bastante lá Binano. pra Cajuru, mas nunca Deixa eu me dar convidaram, Dá cara. carona pra ele. Mas nunca me convidaram. Convidar um monte. Sim. Anderson, obrigado aí. pela Obrigado, presença gente. aí. Muito obrigado. Anderson, obrigado aí. Dá tchau pessoal Vlad, lá. valeu por mais um aí. Aguenta mais? Aguento, bora lá, né? uai. Então bora lá. Então vamos falar um tchau aqui pra turma aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, até mais.